fazer uma frase aqui, não sei se fica legal, aquelas frases que o pessoal gosta de postar, mas podia ser assim: quando buscamos a Deus para receber perdão, Jesus se alegra, pois é o próprio corpo dele que está sendo curado. Coloca aí diante de ti, aí, tá? E uma outra coisa importante é que o perdão de Deus não é apenas para aliviar a tensão. Eu acho que a coisa entre os homens é assim, é a coisa para aliviar a tensão, né? Tu perdoa para aliviar a tensão. Não, Deus nos perdoa para nos receber. Ele nos quer. É diferente, né? Eu te perdoo para que você tenha acesso, para que você venha, para que você esteja comigo onde eu estiver. Muito maneiro isso. Muito lindo, né? Concorda ou não? Sim, estou muito concordando com nada, não, mas vamos nós. Tinha um livro aqui chamado, não sei se tem aí, acho que não tem nenhum exemplar dele. Aquele abobrinha não tem não, né? O Plenitude. Eu quero voltar a falar com vocês de novo sobre crescimento então, tá? Pode ser? Posso voltar ou não? Eu achei que era importante fazer esse adendo aí, porque ontem eu falei, alguém poderia tomar como algo humanista. Ô, Jesus, a alegria de Jesus não era fazer a vontade do Pai? Por que tem que ser a gente? Não. É porque a vontade do Pai, inclusive, é que a gente fosse incorporado, fosse devolvido a Ele. Está tudo dentro. Eu falei ontem com vocês que nós precisamos manter os nossos pensamentos nele, os nossos olhos, para que a gente não cansasse, não desanimasse. E a gente precisa reconhecer a Deus. Essa parte talvez para nós não seja muito confortável, né? Qual é? É ver Deus em todos os nossos caminhos, todos. Não apenas ver Deus no lugar bom. Nós cantamos aqui: se eu andar pelo vale da sombra e da morte. Tem outra canção que a gente cantou também que fala sobre em teus braços. Não tem uma parte que também fala, não? Se eu passar pelo vale, acharei conforto. Então, assim, em geral, nós vemos Deus nos momentos melhores da vida. Aquele momento mais pleno da vida. É muito desafiador para nós enxergarmos Deus em todos os nossos caminhos. Todos eles. Ainda que seja para nos frear, ainda que Ele esteja lá para nos dar um freio, para puxar a orelha, para dizer, é de mim que você precisa. Mas em todos os caminhos, todos. Por quê? Porque, como eu disse, para nós custa muito reconhecer o Senhor na tempestade, na noite escura, na dor, no sofrimento, na perda. Como ver Deus nos momentos como estes, assim, da vida? Difíceis, né? Mas Deus está presente. Qual é a riqueza, qual é a bênção de você enxergar Jesus na tempestade? Tem uma riqueza. Provérbios 3, 1 a 12. Vou ler de 1 a 12 porque vou falar com vocês como um pai fala com o filho, tá? Aqui ele fala, ele dá algumas direções para o filho, mas ele mostra a promessa, o valor que tem cada cumprimento daquele ali. Não sei se você já leu, você já colocou a tua atenção, mas ele começa dizendo assim: filho meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. Quem veio aqui para aprender, que falou no primeiro dia, aprendizagem, não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. 3, 1 a 12. Aí ele vai dizer
a primeira bênção de você conhecer os mandamentos e guardar. Guardar, só tem um jeito de guardar, amado. É praticando. Você não guarda memorizando. Você guarda fazendo. Tá? Tem gente que acha que o valor da Bíblia é memorizar a Bíblia. É muito lindo quando alguém memoriza. Mas é muito triste quando a Bíblia está na cabeça, no papel e não está na vida. Não está encarnado. Muito triste. Aí você diz, meu Deus, a pessoa fala da Bíblia, lê a Bíblia, carrega a Bíblia, mas não vive a Bíblia. É muito triste. Então, guardar só tem esse jeito, essa forma. Há muitos anos, estava lá em Santiago do Chile, hospedado por uma senhorinha. Sabe que tem essas senhorinhas, né? E ela queria fazer um peixe, né, para eu comer. Estava com o Dedê lá. Enquanto nós esperávamos, ela falou assim comigo assim, não é aquela conversa que outra pessoa cozinha, vai conversando, né? E ela falou assim, Franco, eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar os textos da Bíblia. Eu não sei onde estão os versículos, os capítulos, o endereço. Eu falei com ela assim, eu também não sei bem. Algumas eu memorizo, outras não. Alguns eu sei o endereço, outros eu tenho que pesquisar. Eu também não sei bem. Eu gostaria de ter a Bíblia toda na cabeça, eu não tenho. Ela, mas eu não sei. Aí contou aquela historinha dela. Mas, num dado momento, quando o peixinho estava já quase prontinho, eu perguntei a ela como é que fazia o peixe. E ela foi, contou a forma como ela preparava aquele peixe. E eu perguntei assim para ela, a senhora não precisa de receita? Ver a receita? A senhora não foi lá pegar? Não. Eu falei, por que a senhora não pegou a receita? Porque eu faço sempre. Eu falei, assim é a palavra de Deus. Quando a senhora pratica, então é que a senhora não precisa nem de receita mais. Ela sabe que está na palavra. Por isso que eu falei ontem com vocês que uma pergunta que persegue a gente no discipulado é: isso se parece ou não se parece com Jesus? Porque quando você sabe na prática que aquilo ofende, você imediatamente reprova qualquer atitude que não se pareça com Jesus. E isso também te move a pedir perdão, te move a se humilhar, te move em direção a fazer um caminho de volta, a restaurar, a restituir, porque você sabe que não se parece com Jesus. Agora, qual é a grande bênção de guardar? Ele vai dizer aqui, guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os seus dias. Eu sei que hoje a gente vive, parece que todo mundo vive em função disso, de aumentar os dias na terra, né? Eu sou adepto do exercício, gosto de exercício, gosto de não comer qualquer coisa, mas eu estou consciente de uma coisa, isso não vai me fazer viver mais ou menos. Isso é tolice. Quem escreveu todos os meus dias foi o Senhor. Você pode viver melhor, mas não mais ou menos. Mas a Bíblia diz como viver mais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, teus dias vão se prolongar. A Bíblia diz, guarda a tua língua, para de falar bobagem. Né? Você quer ver dias melhores? Fecha a boca. Porque teus dias... A Bíblia vai falando essas coisas para você. E aqui ele vai dizer, ó, guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão não apenas anos de vida, mas também de paz. Ele fala vida e paz. Então, a pessoa que se relaciona com a palavra e busca de verdade praticar, guardar, ela está adicionando anos de vida e de paz para ela, né? De vida e paz. O que ele vai dizer mais? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Não deixe. Bondade e fidelidade. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Mas por quê? Qual a importância disso? Ele vai dizer, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das pessoas. Então, uma pessoa, normalmente, que cultiva bondade e fidelidade. Qual é o valor da fidelidade? Se Deus quiser, em março, vou fazer um casamento agora no Chile. Dia 23 de março, se Deus quiser. Um brasileiro e uma chilena. Vocês não conhecem, não participam. Eles se conheceram nos Estados Unidos, ambos. E vão se casar. E eu conversei com eles sobre aliança. Quando eles me
convidaram para fazer o casamento. A gente foi lá em São Paulo, sentamos com eles, almoçamos. O casamento vai ser no Chile, por causa da família da noiva. E eu falei, você sabe o que vai acontecer naquele dia? Porque a pessoa pensa em casamento, pensa em festa, celebração, decoração, e quase passa desapercebido da coisa principal de um casamento. A coisa principal de um casamento é o pacto, é a palavra que você vai empenhar naquele dia, é a tua aliança. Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. É o que está escrito. Pacto. Só que o casamento é um pacto de longo prazo. Você chega a dizer assim, é até que a morte nos separe. Isso pode levar a tua vida toda. Você pode até morrer primeiro. Então é assim, é um pacto de longa data. E todo pacto de longa data só se sustenta quando você é fiel. A fidelidade é que mantém uma aliança. A fidelidade. Então, quando uma das partes tem uma conduta de infidelidade com aquela aliança, ele é infiel àquela aliança, ele acaba comprometendo o pacto. Então, quem entra num casamento, por exemplo, que é um pacto de longa data, a largo prazo, né? A largo é castelhano, a longo prazo, você vai precisar ser fiel. Tu tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso ser fiel. Porque não há como sustentar um pacto com tanto tempo sem fidelidade. Completamos agora, Denise, eu 41 anos de casar, 41 anos. Mas como é que foi? Nos 2 primeiros anos de infidelidade, adultério, bagunça. Fiz tanta bagunça na minha vida, tenho vergonha de falar. Mas Denise me suportou dentro do possível. Jesus entrou, Jesus faz a diferença. Jesus ensinou ela o perdão. Ele me ensinou a confessar, ensinou Jesus a perdoar, a Denise a perdoar. Entrou. Mas, na verdade, e agora, esses anos? 2 anos bagunçado, você tem 39 anos que vocês perseveraram, mais de 39. Sim, os primeiros 2 anos a gente só casou para destruir o nosso casamento. Mas agora 39 anos juntos. O que foi necessário? Claro que Deus é o fundamento da nossa aliança. Mas se não houver fidelidade, você compromete o teu pacto. Inclusive, parte da tua aliança é eu prometo ser fiel. Então, aqui ele está falando de bondade e fidelidade. Quando você tem bondade e fidelidade, o que acontece? Você encontra favor e boa compreensão diante de quem? De Deus e também de quem? Das outras pessoas. As pessoas, elas sabem identificar alguém que é bom e alguém que é fiel. Elas sabem. Não fica pensando que elas são tolinhas, não. Embora a mulher apaixonada ela fica meio ceguinha, está escrito, né? A irmã nem gostou quando eu falei isso aqui. Está amarrado. Eu falei, não, filho, está escrito, está para lá que mulher apaixonada é loucura. Ela fica cega. Ela não vê os defeitos do homem quando está apaixonada. Ela precisa de verdade ser limpa disso, da paixão carnal e viver o amor de Deus, porque o amor vê tudo. E o amor é capaz até de cobrir multidão de pecados. O amor é capaz até de dizer assim, eu estou vendo o teu erro, mas eu vou te amar. Pô. Eu escolhi isso para a minha vida. O amor não é que passa por cima, é que suporta para ver o outro mudado, transformado. Agora, você é solteiro, você não precisa embarcar numa canoa furada, por favor. Mas quem já está casado, você já tem uma aliança. Você entrou porque você quis. Então, precisa... E você encontra essa bênção. Olha o que ele vai dizer aqui na sequência. Confie no Senhor. Como que eu confio? Mas eu confio. Não. Confia de todo o seu coração. Isso é diferente. Uma coisa é confiar no Senhor. Outra coisa é confiar de todo o seu coração. São coisas distintas. Confiar em Deus de todo o coração é uma entrega absoluta. Cega, abmuda, absurda. É uma entrega total, plena, quando você confia de todo o coração. Claro, ele vai dizer assim, não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Então, primeiro, número 1, eu preciso confiar de todo o coração. Número 2, eu não devo confiar no meu entendimento humano,
nas minhas impressões, no meu olhar, no meu conhecimento intelectual. Eu não posso me basear nisso. Quem se baseia nisso se quebra. Inclusive, nós nos arranhamos muito, nos machucamos muito. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos fofocas, maledicência, fazemos juízo das pessoas e, baseado no nosso próprio juízo, nós nos fundamentamos e tomamos decisões, quando não deveria ser assim. A gente deveria sempre ouvir todos os lados, de tudo. Porque isso é dizer, eu não confio na meu próprio entendimento. Eu preciso ouvir. E quando eu ouço, meu juízo melhora. E ele vai agregar outra coisa, reconhece, onde eu falei, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga todos, caminhos. O que são todos, amados? Todos. Franco, eu tenho uma dificuldade. Reconhece o Senhor. Aqui o vento está estranho. Reconhece o Senhor. O que é reconhecer, amado? A palavra louvor também poderia ser reconhecimento. Uma pessoa que canta, necessariamente, ela não louva. Porque louvar é mais do que cantar. Louvar é você reconhecer a Deus. É você crer de coração, que Deus está presidindo o teu momento. Quer seja bom, quer seja ruim. Você reconhece Ele naquele caminho. E você louva Ele. Como assim? Como Jó fez, Deus me deu. Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você conhece a Bíblia, você conhece a história. O diabo não estava lá naquele meio? Por que Jó não disse, Deus me deu, o diabo me tomou? Por que ele não falou isso? Porque ele compreendia de alguma forma que maior é Deus. Se o diabo meteu a pata ali, Deus deixou. O diabo meteu a pata, Deus deixou. Pô. Por alguma razão ele deixou. Porque reconhecer a Deus é assim, o meu pai cuida de mim. Ele tem os fios dos meus cabelos contados. Ele controla a minha vida. Confia de todo o coração, reconhece. Ele controla a minha vida. Não tem nada que esteja acontecendo comigo hoje que Deus não tenha controle, que não saiba. E aí você pode louvar. Obrigado, Senhor. Se tu estás permitindo, algum propósito tens, porque tu vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Algum plano tu tem para a minha vida, porque se tu está deixando isso acontecer, claro, óbvio, não me refiro àquelas coisas ruins que a gente planta e colhe na vida. Porque quem planta mal, colhe mal. Aí você precisa enxergar e se arrepender. Dizer, pô, Senhor, Deus pode usar para o teu bem? Pode. Mas, por favor, não vai colher uma coisa ruim e atribuir a Deus, porque isso não é de Deus. Se você plantar o mal, você colhe o mal. Mas, às vezes, você planta o bem e vem revés. Às vezes, você faz bem para uma pessoa e colhe ingratidão. Colhe ou não colhe? Pode ser real isso que eu estou falando ou não? Às vezes, você não fez nada e aparece uma doença na tua vida que você nem sabe por que apareceu. Eu soube de uma moça da internet, não sei se ela faleceu, disse que ela cultivava a saúde assim, absurdamente. Uma pessoa super limpa e fazia vídeos pela internet, alguma coisa, e ficou doente com câncer, não foi, Denise? Faleceu? Então, coitadinha, mas ela não cultivou aquela doença. Até onde a gente sabe, ela teve uma vida saudável. Mas, como eu falei, você não prolonga os teus dias. Você vai viver o tempo que Deus quer para você. Você diz amém ou não? Então, simplesmente reconhece o Senhor. E quando você diz, Deus está nesse negócio, Ele sabe por quê. Ele sabe por que eu estou passando por isso. Eu não estou colhendo, não. Ele sabe por que eu estou... Porque se for colheita, o que a gente faz quando é colheita? Vai lá, pede perdão para pai, fala, pai, perdoa. Essa coisa que eu estou vivendo foi algo que eu semeei, mas eu te peço perdão e te peço que me ajude a sair disso. Desse mal que eu entrei. É uma colheita
do mal que eu fiz, mas que eu não colha tudo isso, que tu tenha misericórdia da minha vida, entendeu? Que tu mude o meu cativeiro. Isso é possível. Lembra que eu falei que toda vez que a gente vai a Deus, é como se a gente estivesse buscando cura para o corpo de Cristo? Você só quer ser curado. E claro, Deus não tem prazer em te ficar te amassando. Inclusive, Ele nem deixa a gente escolher tudo. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Deus é bom. Nosso Pai é bom. Amém? Ele só quer que a gente reconheça. Reconheceu, acabou. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. E o que vai acontecer, Franco? Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, é muito complicado quando você vive um drama na vida e começa a atribuir culpa às outras pessoas. Muito ruim. Ou é Deus, ou é o homem. Ou é Deus, ou é o diabo. Você precisa crer, confiar que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Eu me lembrei esses dias. A primeira vez que Denise fez a prova no Detran para motorista, ela foi reprovada. Eu estava em Brasília, ela fez a prova, e aí, meu amor, puxa, eu fui reprovado. Mas foi Deus, Franco. Falou, foi Deus. Começou a louvar o Senhor. Gostei. Que bom. Não, eu acho que eu não estou pronta ainda. Eu preciso treinar mais. Deus sabe todas as coisas. E glória a Deus. Glória a Deus. Aí voltei para o Rio. Um dia ela está sentada com algumas irmãs assim. Eu morava numa casa de 3 andares, na verdade. Quando eu entrei, Denise estava conversando com essa mulherada na sala. E eu lembro dela estar falando, aquela instrutora memória, não. Aquela mulher ficou assim. E eu dei aquela freadinha assim. Voltei e falei, meu amor, foi Deus ou foi a instrutora que te reprovou? Porque você tem que definir. Porque se é Deus, pô. E Deus pode usar quem Ele quer, inclusive uma mulher rigorosa, que fez um exame mais rigoroso. Para de ficar dividida. Aí riram um bocado lá, mas eu falei sério, eu falei, poxa, porque uma hora você louva, outra hora você murmura, isso não é legal. Porque o drama da nossa vida é esse, uma hora a gente pode louvar, outra hora a gente pode murmurar, e outro momento a gente pode resignar. Então, vou pausar aqui só com essa frase, diga comigo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É uma frase que eu li outro dia, mas eu falei, vi até para os irmãos. É uma frase, eu sei que quem fez foi um gaiato, foi algum humorista que fez a frase. Ele falou, no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Eu falei, um gaiato. Mas eu acho que para nós essa frase é verdadeira. Tá? No final vai dar tudo certo para nós. Você diz amém ou não? Se não terminou ainda, se não está ruim, é porque não chegou ao fim ainda. Mas vai chegar ao fim. Vamos para a nossa segunda pausa. Amém?